A paz, irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário que você está ouvindo, esse áudio. Meu nome é Duda, eu sou uma das administradoras do quarto de guerra e hoje eu vim aqui contar a minha segunda parte do meu testemunho de vida, né, de uma ex-macumbeira. Bom, você que não viu, né, tá aí na nossa playlist a parte 1, né? Hoje eu vou falar da parte 2. Você que tem dúvidas, você que quer saber alguma coisa da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, que você não saiba, é só deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo todas as dúvidas ou trazendo no próximo áudio, né? Na próxima parte, amém? Na parte final. Irmãos, eu tinha comentado, né, que eu queria muito ser mãe de santo. E aí eu comecei a seguir uma linha, porque quando você quer ser uma mãe de santo, quando você quer trabalhar para o santo, né, você tem que seguir uma linha, né, você tem que ser, você tem que entender quem que é, né, quem são seus guias, você tem que saber se você é de esquerda ou de direita, né, tudo isso antes, você tem que ter um conhecimento e você tem que estudar sobre as doutrinas da casa da onde você vai trabalhar. Né? Normalmente a pombagira ela desce para as mulheres, né? E o Exu ele desce para os homens, porque é mulher com mulher, homem com homem. Tem casas que trabalham mesclado, mas são poucas, tá? A maioria deles não trabalham assim, né? As pombagiras são as mulheres, as entidades mulheres, e os Exus são os homens, né? E existem, né? Também, né, os quiumbas, né, que eles falam, né, que são as entidades de baixo calão, que são aqueles bem fortes, que trabalham só lá na quimbanda, né, que são os malignos, né, porque dentro da tradição também, né, da Umbanda, do Candomblé, também tem a mesa branca e a mesa negra, né, normalmente as pessoas que seguem a mesa negra são as pessoas que trabalham com quimbanda, tá, que trabalham com magia negra, que trabalham com magia negra, que trabalham com espíritos bem baixos, obsessores, né? Que são os quiumbas, tá? Aquelas pessoas que, vamos supor, uma pessoa tem encosto, são os quiumbas. Normalmente os exus, os caboclos, as entidades, né? Todas essas né, todas essas entidades, essas facetas, né, para não falar uma palavra muito feia que eles usam, são espíritos bons de pessoas, né? Lembrando, todos os Exus, todos os caboclos, todas as pombagiras, elas foram pessoas, elas foram humanos, né? Assim como os santos que foram canonizados depois que morreram e tudo mais, né? A maioria deles, eu não sei muita diversificação da Igreja Católica, mas a maioria, se não todos, eles foram vivos, pessoas normais e depois viraram santos canonizados depois da morte. É a mesma coisa que acontece na Umbanda, né? No Candomblé. São pessoas, né, que depois de mortos se tornaram caboclos, que se tornaram Exus, pombagiras, tá? Que se tornaram espíritos de luz. Eles falam muito de espíritos que são espíritos de luz, tá? E os quiumbas são aqueles espíritos baixos, obsessores, aqueles que não aceitaram a morte, que têm grandes poderes, né? Que são da linha da quimbanda, trabalham com magia negra, feitiçaria, né, bruxaria, são esses aí, os quiumbas, tá bom? Então, só para dar uma contextualizada. Então, você tem que entender quem que é o seu guia, né? Qual que é a entidade que é o seu guia, né? Você tem que saber também qual é o seu pai e a sua mãe de santo, né? Porque você tem guia, tem o pai e a mãe de santo, então são 3. Normalmente, para você ser uma mãe de santo, você precisa saber quais são eles, né? E você tem que fazer referência a eles. Você tem que pagar tributo a eles todo ano. E você tem que estar em comunicação com eles, tem que obedecê-los, né? Tudo isso para que você seja uma mãe de santo. Então, eu fui buscar isso,
né? Essa mulher, ela foi me passando. Existe um livro também que você estuda quais são as entidades. Existe também os dias, né, do terreiro, que há festas, né, que a caboclada que eles fazem. Há vários tipos de rituais lá, vamos colocar assim. Há vários tipos de festas lá que você pode descobrir se você tem, né, quem é o seu guia, quem é o seu pai e mãe de santo. Normalmente, um frequentador só, né, eu faço parte, um membro, ele não, às vezes ele não descobre quem é o pai e a mãe de santo. Às vezes não descobre quem é o guia. Depende, às vezes a entidade não quer se revelar e ela não se revela, né? Há também aqueles que trabalham para os pais de santo, né? Trabalham para as casas, né? Que são os filhos de santo, né? Vamos supor, os trabalhos que você vai fazer, as coisas que você vai fazer, você passa para o pai de santo. O pai de santo, ele entra em contato com a entidade, com o seu guia, com o seu pai e sua mãe de santo, com ali a entidade que foi fazer o trabalho, e normalmente ele designa, né, coisas para dos filhos de santo. Os filhos de santo que se transformam em pais de santo. Então, mães e pais de santo. Então, antes de tudo, você tem que ser um membro, você tem que participar, ser membro assíduo, fazer suas oferendas, ofertas lá nos dias de caboclo, um dia de manifestação, né? Que há manifesto, um dia de festa. Depois você vira filho de santo e depois sim pai ou mãe de santo, também. E eu era uma frequentadora, comecei a ser um membro, né? Demora-se de 6 a 8 meses para eles te considerarem um membro, porque você tem que ter uma frequência assídua. Você não pode faltar numa gira, não pode. Tem gira, não pode falar. O que é uma gira? É quando há manifestação ali de entidades, e quando as entidades vão estar se manifestando, os pais e mães de santos, que vão estar trabalho, que vão ter o passe, né? Que são os atendimentos. Então, você não pode faltar na gira. Normalmente, né? Acho que continua sendo, né? Faz um tempinho que eu não sou mais, graças a Deus. Mas continua sendo uma vez por semana, se eu não me engano. Então, é uma vez por semana. E você tem que participar da gira. Depois que você vira um membro, você pode solicitar a ser filho de santo. Na verdade, o pai de santo que vai olhar para você e vai querer. Ele que escolhe os filhos de santo, porque a entidade vê potencial em algumas pessoas, né? Algumas pessoas se destacam. É como se você estivesse na igreja, você estivesse ali sendo membro e Deus te dá um dom. Daí o pastor vai olhar e vai falar, olha, você tem um dom, tal, 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 e você vai ali progredindo na igreja. É como acontece no terreiro também, tá bom? E aí eu comecei a frequentar, eu gostava muito. Gente, aqueles colares que eles usam são colares de proteção, né? Eles são protegidos, aquilo eles não tiram nem para tomar banho, né? São os zumbaks, que eles falam, o zumbak, né, que eles falam, que são os colares de proteção. Então, são colares de proteção. Por que eles usam aquele, como fala, coquetel na cabeça, para proteger a cabeça das pessoas, né? Principalmente os pais e os mães de santo são protegidos para que os quiumbas, né? Os espíritos baixos não se manifestem neles, porque eles têm um canal aberto. Amém? Então é isso, né? Basicamente isso. Então, explicando isso, eu comecei a querer ser uma filha de santo, comecei a querer me destacar, porque você, querendo ou não, você começa a ajudar mais nos passes, né? Nos passes e nas ajudas que você dá a comunitárias pessoas, né? Eu comecei a querer me interessar mais por trabalhos, né? Que é uma coisa que a gente começa a interessar. Na verdade, você mesmo que vai em busca do seu destaque. Eu trabalhava, ficava lá até mais tarde, conversava bastante com a mãe de santo, que era uma mulher, né, do meu terreiro. Existem também os pais de santo, mas tem as mães de santo. E eu comecei a me destacar, a entidade começou a ver que eu estava me destacando, começou a falar, e a mãe de santo começou a me dar mais trabalhos, né? Eu comecei a participar dos rituais, né? Que antes da mãe de santo entrar para a gira, né? Tem todo um ritual que ela coloca os colares, que ela faz uma oração, então só as pessoas muito próximas que podem ajudar. Eu comecei a adentrar ali e
Até que um dia a gente tava numa gira e eu nesse dia incorporei, né? Porque pode ser incorporado qualquer pessoa, tá? Um membro pode ser incorporado, né? E eu incorporei a entidade que estava em mim, eu não me lembro, tá, gente? A entidade ela desce e a gente não se lembra. Na maioria das vezes a gente não sabe o que acontece ali. A entidade ele falou um monte de coisas, inclusive disse que uma das pessoas que estava ali ia sofrer um acidente, tal, e para a pessoa não ir por aquele caminho X que ali ia ter um acidente, se ela fosse, ela ia morrer. E a entidade baixou, desceu em mim, eu fui usada, né? E quando a entidade desce em você, quer dizer que o seu chakra é aberto. E quando seu chakra é aberto, é porque você tem um potencial para ser uma futura mãe de santo, né? Para trabalhar ali. E eu consegui ajudar essa moça, até ela falou depois que ela foi por outro caminho, depois descobriu que onde ela costumava passar teve realmente um acidente muito grave. E as pessoas começaram a vir querer pedir ajuda pra mim, sabe? E aí eu comecei a querer entender mais sobre abrir as cartas, porque no candomblé e na umbanda, antes de ser feito um trabalho, abre-se as cartas para você. Se os seus caminhos estiverem abertos para aquele trabalho, o pai e a mãe de santo faz, senão não. É diferente na quimbanda. Na quimbanda, mesmo que você não tiver caminhos abertos, eles fazem o trabalho, né? É só você pagar ali, independentemente se você está no seu caminho ou não. Então, na umbanda e no candomblé, primeiro vê se tá no seu caminho aquilo. Ah, tá no caminho dela. Tá. Então a gente vai fazer. Não tá, a gente não aconselha a fazer. Então, tipo assim, só pode fazer trabalhos amorosos se você teve envolvimento com a pessoa. Foi amante, beijou, abraçou. Uma vez que você ficou com a pessoa, você já pode fazer um trabalho. Porque você passou pelo caminho daquela pessoa. Agora, esse negócio de amor platônico, né? Ah, eu tô apaixonado por fulano, mas fulano nem sabe. Não é feito trabalho, porque você não passou pelo caminho da pessoa. Então, você não está nos caminhos dela, entendeu? Então, tem tudo isso, né? Se joga as cartas, algumas casas joga búzios, para saber, né, se o trabalho que você quer ser feito pode se fazer. Eu comecei a trabalhar nessa linha, comecei a encaminhar as pessoas, comecei a encaminhar para fazer os passos. E comecei a encaminhar nessa linha aí. Eu não cheguei a ler cartas para ninguém, mas eu encaminhava, eu ajudava bastante, eu auxiliava bastante, né? O filho de santo, a mãe de santo que estava, porque na verdade o filho de santo ele já é doutrinado também para abrir as cartas, né? Na verdade não é, a mãe de santo, ela só faz o trabalho, né? E às vezes ela dá um passe, né? Que ali a entidade, o espírito mandou dar. E eu comecei a trabalhar nessa linha, muita gente vinha conversar comigo, falava que eu tinha o dom. E na verdade, eu sempre tive, Deus me deu, né, esse dom de sonhos, então eu sonhava muito, né? E Deus me deu sempre a percepção. Eu conseguia ver uma pessoa quando ela estava com mais intenções, quando a pessoa, má intenção que eu digo assim, vamos supor, vai um casal lá. Aí eu vejo que a pessoa, eu conseguia ver que aquele namoro não ia pra frente, porque aquela pessoa é uma pessoa abusiva, psicologicamente, fisicamente, eu conseguia ver isso, né? Até hoje eu sou meio sensível para olhar para as pessoas, né? Sem ao menos conhecê-las. E assim, muitas pessoas perguntaram para mim, como que é feito o pagamento do trabalho? É em dinheiro? Sim e não. Às vezes sim, às vezes é uma oferenda que você dá para casa e para a entidade. Normalmente, quando são trabalhos renováveis, todo ano tem que pagar um tributo para a entidade que favoreceu ali o seu trabalho. Simpatias, adoçamentos também são feitos em casas, né? De trabalho, de candomblé, de umbanda. E não é indicado fazer em casa. Por quê? Porque você mexe com entidades e com espíritos que você não está acostumado. Então, normalmente, pessoas que fazem simpatia em casa, elas têm tendência a terem ansiedade, crise de pânico, a terem distúrbios do sono, né? Ou paralisia do sono, insônia. Por quê? Porque você chama uma entidade para dentro da sua casa, chama um espírito que você não conhece, que você não sabe, que talvez ele não seja um espírito de luz, né? Que eles falam. Todos os demônios são das trevas, mas
Na verdade, eles acham que tem alguns que não são. E não é aconselhável. Então, quando você participa de um terreiro, você sabe tudo isso, que as coisas da internet, muitas coisas dão resultado, mas muitas coisas também acabam com o espiritual da pessoa, entendeu? Uma pessoa que faz um trabalho, ela nunca mais vai ser a mesma pessoa, porque ela cria um fragmento no espiritual dela, como se fosse uma mancha, entendeu? E aí ela fica abalada. Normalmente as pessoas que fazem trabalho são pessoas que são surtadas, são psicologicamente frágeis, são pessoas que têm algum problema psicológico. Se não tinham antes de fazer o trabalho, depois que a pessoa faz o trabalho, porque você abre uma fenda, né? Porque tudo que você faz para o outro volta para si. Então você abre aquela fenda, né? No espiritismo, na Umbanda, no Candomblé, nas casas de terreiro, é muito falado que o mundo gira, né? E tudo que vai, volta para você. E normalmente você joga uma pedra e vem 10, né? Porque tudo que você colhe é maior daquilo que você planta, né? Assim como a Bíblia fala. Então eles são bem enfáticos nisso. Mas a maioria das pessoas, a maioria das pessoas são desesperadas. Então, quando você está desesperado, você nem lê as linhas pequenas, né, do contrato. Você vai lá e assina e quer acabar com o problema ali na hora. E muita gente volta pedindo para desfazer o trabalho, muita gente volta para renovar o trabalho, muita gente tem muito... Gente, as pessoas falam assim, olha, tem trabalhos para amarração amorosa? Tem, mas o que tem trabalho para matar, por inveja, por querer aquilo que é do outro, simplesmente pelo fato de ser do outro, não ser seu, é muito maior do que os trabalhos de amarração, assim, amorosa, entende? Então eu fui indo por essa linha, até um dia que a gente estava numa gira e a mãe de santo, eu tinha descoberto quais eram meu pai e a minha mãe de santo e meu guia. E a mãe de santo disse para mim, olha, a partir de amanhã você é um filho de santo. Aí você recebe um colar preto marrom, que é diferente, que você ali se transforma em filho de santo. Aí você se veste diferente, você começa a se portar diferente, né? Ela tocou no meu ombro, a entidade, na verdade, que aí estava manifestado na mãe de santo, tocou no meu ombro e falou assim, amanhã vosso ser... Porque a maioria dos caboclos é da época da escravidão. Então, amanhã vosso ser é meu filho de santo. Então, eu me transformei ali. E quando você vira filho de santo, você segue as regras, você não manda mais na sua vida pessoal, profissional, física, psicológica, espiritual. Não manda mais. Quem manda é o pai ou a mãe de santo e as entidades. Você vive para eles. Tanto é que você não pode beber em dia de gira, você não pode... Tem várias regras que você não pode fazer, e você não pode namorar outro filho de santo, outra pessoa que está trabalhando ali junto. Depende, só se houver muito amor. Tem uma série de regras, então você passa a viver em função daquilo, né? Se você prestar atenção aos filhos de santo, você não vê muito filho de santo aí pra balada, festejando, porque não pode, você tem que purificar seu corpo sempre pra gira, então um dia antes você tem que estar se purificando. É bem complexo. Mas na verdade o meu objetivo era ser mãe de santo, porque eu queria acabar com todo mundo que me fazia mal e eu queria controlar a vida das pessoas. Essa era a minha fisiologia e eu queria fazer magias negras, que eu queria trabalhar com voodoo, com magia negra, com essas coisas aí que não é do Senhor, né? E, enfim, eu me tornei filha de santo, né? Tem todo um ritual, eu passei por esse ritual. E aí, eu comecei a trabalhar com trabalhos pesados. Olha, mas isso fica para a terceira parte última, prometo. A parte final da minha vida na macumba, como que eu me tornei, né, quase uma mãe de santo e como que Deus me libertou dessa vida, amém? Um beijo para vocês. Se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse áudio para que mais vidas sejam alcançadas. Não se esqueçam, 2021 é o ano da colheita. Então profetiza, seja profeta aí.
E assim como Deus transformou a minha vida, Ele pode transformar a sua também. Amém? Fiquem na paz que transcende todo entendimento. Um beijo, família. Amo vocês. Até a próxima, parte 3. E você que não assistiu, não ouviu a parte 1, vai na nossa playlist, tá lá. Você que tem dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou estar respondendo as suas dúvidas. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tchau.